Uma pedra preciosa que custa $10.000 pode-se despedaçar com um único golpe contra a bancada da cozinha. Uma pedra diferente que custa uma fração disso pode sobreviver sendo usada todos os dias durante 50 anos e continuar parecendo impecável. $10.000, um golpe, estilhaços. A diferença entre elas não tem quase nada a ver com o preço, a raridade ou o esforço que fez o vendedor para te convencer. A indústria de joias te treinou para fazer as perguntas erradas. Querem que perguntes quão rara é uma pedra, quão grande é, quanto brilha sob as luzes do salão. Não querem que faças a única pergunta que realmente importa quando estás prestes a levar algo na tua mão pelo resto da tua vida. Sobreviverá? Só essa pergunta. Hoje fazemos de outra maneira. Em vez de classificar as pedras preciosas por preço, dividimos-las em duas listas. As pedras nas quais você deve pensar muito cuidadosamente antes de comprar e as pedras nas quais os joalheiros confiam silenciosamente acima de quase tudo o mais. Algumas dessas te surpreenderão genuinamente. Uma das pedras preciosas mais famosas do mundo acaba na lista errada. E a pedra mais inteligente que você pode comprar é uma que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas antes de tudo isso, você precisa entender uma ideia que a indústria espera que você nunca aprenda. Porque uma vez que a entenda, nunca mais olhará para uma vitrine de joalheria da mesma maneira. A dureza e a resistência não são a mesma coisa. A dureza é a resistência a arranhões. Mede-se na escala de Mohs de 1 a 10. Um número alto significa que a superfície resiste a raspões e arranhões. A resistência é algo completamente diferente. A resistência é a resistência a quebrar, lascar e rachar. Dureza e resistência. Duas palavras que soam iguais, dois conceitos que não têm nada a ver entre si. E aqui está a parte que surpreende as pessoas. Uma pedra pode ser extremamente dura e ainda assim se estilhaçar como vidro. Há até uma terceira armadilha chamada clivagem, planos naturais dentro de um cristal onde ele prefere se dividir, como a veia que percorre um pedaço de madeira. Corte-a com a veia e tudo se divide limpidamente. Tenha esses três conceitos em mente: dureza, resistência, clivagem. 3 palavras. A indústria espera que você nunca as conheça. Estão prestes a explicar por que algumas das pedras mais caras do mundo são opções terríveis para um anel, e por que aquela pedra de $10.000 que mencionei no início poderia se despedaçar contra uma bancada enquanto uma muito mais barata sobrevive a vida toda. O preço não disse nada a esse comprador sobre a resistência. Ninguém lhe havia explicado a diferença. Assim, e era ao final deste vídeo, você nunca cometerá esse erro. Vamos começar com as pedras nas quais você deve pensar duas vezes. Primeiro, as pérolas. As pérolas não são um mineral de forma alguma. São feitas de carbonato de cálcio em camadas dentro de um molusco vivo e são surpreendentemente macias. Na escala de Mohs, uma pérola situa-se entre 2,5 e 4,5. Para colocar em perspectiva, quase todas as ligas de ouro são mais duras que uma pérola. O metal da configuração pode arranhar a gema que sustenta. Pense nisso por um momento. O metal arranha a pedra e piora. O carbonato de cálcio se dissolve em ácido. Ácido suave, do tipo que há no vinagre, no perfume, na laca para cabelo e no suor humano se sua pele for ácida. Cleópatra dissolveu famosamente uma pérola em uma taça de vinagre de vinho e a bebeu para ganhar uma aposta. Mecanicamente falando, essa história faz todo o sentido do mundo. Isso não significa que você nunca deva ter pérolas. Significa que não as coloque em um anel que você usa todos os dias. As pérolas pertencem aos brincos, aos colares, às peças que vivem longe do impacto e da fricção. Como pedra para um anel de uso diário, são uma das piores opções do mundo. Uma das mais belas e uma das mais frágeis. Segundo, os opalas. Os opalas partem meu coração porque são algumas das pedras mais lindas que existem e não querem nada mais do que se desfazer. Um opala situa-se em torno de 5,5 a 6,5 na escala de Mohs, então risca-se facilmente, mas o verdadeiro problema é a química. Os ópalos contêm água. Às vezes, até 20% da pedra é literalmente água presa dentro da estrutura de sílica. 20%, uma em cada 5 partes da pedra é água. Isso não é uma pedra, é uma esponja cristalizada. Se um ópalo secar ou experimentar uma mudança rápida de temperatura, por exemplo, lavar pratos com água quente e sair para o frio, pode rachar fisicamente de dentro para fora. O fenômeno se chama crossing e parece uma teia de pequenas fraturas que se espalham pela gema.
Uma vez que começa, não há como revertê-lo. Por isso, quase sempre você vê os opalas em engastes de bicel protetores. Os joalheiros não o fazem por estética, fazem-no porque uma borda de ópalo exposta está pedindo para lascar. Pedra preciosa, genuinamente de alta manutenção. Cerca de 97% do ópalo mundial vem da Austrália e os melhores ópalos negros de Lightning Ridge são das variedades mais estáveis. Mas até esses exigem respeito. Pense bem antes de colocar um em um anel que você usa todos os dias. E, se o fizer, insista em uma montagem protetora. Terceiro, a Tanzanita. A Tanzanita tem uma das melhores histórias de marketing de todo o mundo das gemas e um dos argumentos mais fracos para comprá-la. Sim, é geograficamente rara. Vem de uma única pequena zona de mineração na Tanzânia, perto do Monte Kilimanjaro, e em nenhum outro lugar do planeta. Os distribuidores adoram chamá-la de a pedra preciosa de uma geração, mas aqui está o que o marketing omite. A tanzanita está situada em apenas 6 a 6,5 na escala de Mohs. Assim, o pó cotidiano a arranha e a apaga lentamente. Tem clivagem perfeita, o que significa que um golpe forte na direção errada pode dividi-la. E essa famosa cor azul-violeta quase nunca é natural. Quase 100% da tanzanita no mercado é tratada com calor, porque a pedra bruta normalmente sai da terra com uma cor marrom apagada. O calor a transforma no azul que você vê na vitrine. Um gemólogo descreveu uma vez a tanzanita como se parecesse um safira que deseja poder parecer um safira. Uma pedra que imita outra pedra que já existe e custa mais. O movimento honesto é pular o hype e comprar a safira. Chegaremos exatamente ao porquê na segunda metade deste vídeo. Quarto, as esmeraldas. Isso engana até compradores experientes, porque a esmeralda parece boa no papel. Ela se situa em torno de 7,5 a 8 na escala de Mohs, o que soa durável. Mas lembre-se, dureza não é resistência. A esmeralda tem uma propriedade que é um pesadelo para os joalheiros. É frágil e quase sempre está cheia de fraturas internas. As esmeraldas contêm naturalmente inclusões que os franceses chamam poeticamente de jardim, que significa jardim. Pense em um para-brisa que já chega rachado sob tensão interna constante. Por isso existe o corte esmeralda, essa forma retangular com os cantos cortados. Não foi inventado por estilo, foi inventado por sobrevivência, porque uma esquina afiada em uma esmeralda é um ponto de tensão que pode quebrar toda a pedra durante a cravação. Além disso, pelo menos 90% das esmeraldas no mercado são oleadas ou preenchidas com resina para ocultar essas fraturas. Coloque-a em um limpador ultrassônico ou esfregue-a com muita força e você pode remover o tratamento e, às vezes, rachar a pedra no processo. Cor bonita, genuinamente frágil. Manuseie-a com muito cuidado e nunca presuma que é tão resistente quanto o preço sugere. Estas são as pedras que valem a pena comprar. Primeiro, a granada. A maioria das pessoas acredita que a granada é uma pedra vermelha escura barata de um catálogo de desconto. A maioria das pessoas está errada. A granada não é uma única gema, é toda uma família de minerais. Por isso aparecem tantas cores. A maioria dos granadas situa-se em torno de 7 a 7,5 na escala de Mohs. Não têm clivagem e são genuinamente resistentes, e algumas variedades são espetaculares. A Tissavorita é um granate verde esmeralda vívido que é mais limpo e mais resistente que a própria esmeralda, sem nenhuma da fragilidade. O granate rodolita brilha com uma bela cor de framboesa. Há até um raro granada verde chamado diamantoide que emite mais fogo que um diamante. Mais fogo que um diamante e quase ninguém o conhece. Para a durabilidade diária, a cor e o preço, o granada supera silenciosamente pedras que custam muitas vezes mais. É um dos valores mais subestimados de todo o mundo das gemas e agora mesmo está nas vitrines de joalheria, sendo ignorado por pessoas que escolhem pedras que são metade resistentes ao dobro do preço, mais duro que muitas pedras famosas. Sem clivagem, sem fraturas internas, sem tratamentos que se dissolvem se você limpar mal. O granada simplesmente funciona, dia após dia, ano após ano. E a maioria das pessoas o ignora porque ninguém gastou bilhões para convencê-lo de que você o queria. Essa é exatamente a razão pela qual vale a pena comprá-lo.
Segundo, o topázio. O topázio é uma pedra com uma força e um aviso. A força está em torno de 8 na escala de Mohs, mais duro que o quartzo e o granada. As variedades azuis que você vê em todos os lugares, o azul suíço e o azul Londres, são de um azul elétrico e saturado que a água marinha quase nunca alcança. E como o topázio é abundante, essas cores são notavelmente acessíveis. Cor de luxo, preço acessível. Essa combinação não aparece com frequência. O aviso. O topázio tem clivagem perfeita. Um impacto forte na direção errada pode dividi-lo limpidamente. Assim, o topázio é um valor fantástico para brincos, pingentes e anéis que não vão receber golpes fortes. Mas não é a pedra para alguém que é brusco com as mãos. Compre-o pela cor e pelo preço. Apenas respeite a clivagem. Terceiro, a moissanita. A moissanita tem uma das histórias de origem mais estranhas de qualquer gema. Em 1893, um químico chamado Henry Moissan encontrou pequenos cristais em uma cratera de meteorito no Arizona e inicialmente pensou que eram diamantes. Resultaram ser carbeto de silício, um material que quase nunca se forma de maneira natural na Terra. Quase toda a moissanita em joalharia hoje em dia é cultivada em laboratório e, do ponto de vista da durabilidade, é notável. A moissanita se situa em torno de 9,25 na escala de Mohs, o que a torna a gema mais dura disponível, exceto o diamante. É extremamente resistente, mantém seu polimento por décadas e emite até mais fogo arco-íris que um diamante. Pode até ser cultivada em diferentes tons, azuis, verdes e champanhe. A única coisa que é preciso saber de antemão é que a moissanita dispersa a luz de forma mais dramática que o diamante, por isso produz brilhos de fogo de cor maiores. Há algumas pessoas adoram esse aspecto, a outras parece um pouco demais. De qualquer forma, você está obtendo uma pedra que é quase tão dura quanto o diamante, dramaticamente mais resistente que a maioria das pedras coloridas e uma fração do custo. Se você gosta do aspecto de uma pedra branca, brilhante e ardente, e não quer gastar uma fortuna, a moissanita é uma das compras mais inteligentes do mercado, nascida em um meteorito, vendida a preço de terra. Quarto, o diamante de laboratório. Vamos ser claros sobre o que é isso porque a confusão é deliberada. Um diamante de laboratório não é falso. Não é um simulante como a zircônia cúbica. É um diamante real. A mesma estrutura cristalina, a mesma dureza de Mohs 10, as mesmas propriedades ópticas que um diamante extraído da mina. A única diferença é que cresceu em uma câmara controlada em vez de debaixo da terra. Mecanicamente é idêntico. Mantém um polimento perfeitamente afiado para sempre e o preço cai dramaticamente. Mesmo diamante, origem diferente, um quinto do preço. A indústria não quer que você saiba. Uma pedra que custa dezenas de milhares de dólares como diamante de mina muitas vezes pode ser comprada por uma fração disso em forma cultivada em laboratório, às vezes menos de um quinto do preço. Não há teste de arranhão, nem teste de brilho, nem teste de durabilidade que possa distingui-los porque não há nada para distinguir. São o mesmo material. Isso nos leva à pedra sobre a qual a primeira lista alertou, o diamante natural de mina. Mecanicamente, é o material natural mais duro da Terra, mas também está extraordinariamente supervalorizado pelo que realmente se obtém, resultado de mais de um século de marketing que transformou uma pedra na escolha padrão de compromisso. Um século de marketing, uma decisão de compra que você sente como sua. Não é, e aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. O diamante também tem clivagem perfeita. Sob o impacto correto, até mesmo um diamante pode se dividir limpidamente ao longo de seu plano cristalino. Acontece mais frequentemente do que você imagina. Um diamante natural é uma boa pedra. Simplesmente raramente vale o que cobram por ele quando uma versão cultivada em laboratório idêntica está bem ao lado por uma fração do preço. Quinto, a espinela. Esta poderia ser a pedra preciosa mais subestimada da Terra, e a história por trás dela demonstra o ponto à perfeição. A espinela está em torno de 8 na escala de Mohs. Não tem clivagem e é excepcionalmente resistente, o que significa que suporta o uso diário melhor do que quase qualquer coisa na sua faixa de preço. Aqui está a parte incrível. Durante mais de 1000 anos, as pessoas não conseguiam distinguir a espinela do rubi. Alguns dos rubis mais famosos da história real acabaram por ser espinelas quando a ciência moderna os examinou.
A Pedra do Príncipe Negro, a enorme pedra vermelha engastada na coroa imperial do Estado britânico, não é um rubi de fato, é uma espinela vermelha. O mesmo acontece com o rubi de Catarina a Grande. Reis e rainhas usaram espinela durante séculos acreditando que era outra coisa completamente diferente. 1000 anos. As coroas reais da Europa, enganadas por uma pedra que hoje você pode comprar por uma fração do preço do rubi. A espinela vem em vermelho vívido, rosa intenso, azul cobalto, lavanda e até preto. É durável, bonita, não requer tratamento térmico e custa uma fração do rubi ou da safira. Sem tratamento, sem fraturas internas, sem água esperando para rachá-la, apenas pedra. A espinela vermelha e rosa fina é, na verdade, mais rara que o rubi. No entanto, é vendida por muito menos simplesmente porque a máquina de marketing nunca a apoiou. Essa diferença entre raridade e preço é exatamente onde vivem os compradores inteligentes. E agora você é um deles. E finalmente, o melhor de todos, o corindon, o mineral por trás tanto da safira quanto do rubi. O corindon é o mais próximo de um material de joalharia perfeito que a natureza produziu. Ele está classificado como 9 na escala de Mohs, o segundo apenas atrás do diamante. É extremamente resistente, não tem clivagem e mantém um polimento nítido essencialmente para sempre. O rubi é simplesmente corindon vermelho. Todas as outras cores, azul, rosa, amarelo, púrpura, verde e até o raro laranja são safira, o mesmo mineral indestrutível, quase todas as cores que você poderia querer. E ao contrário de tantas pedras da primeira lista, o corindon não tem nenhuma armadilha oculta, nenhuma água dentro esperando para rachá-lo, nenhuma fratura percorrendo-o por defeito, nenhum tratamento que se dissolva se você limpá-lo mal. Simplesmente funciona dia após dia, década após década, por isso os joalheiros confiam silenciosamente no safira e no rubi acima de quase tudo o mais, porque são as pedras para as quais eu apontaria a minha própria família para um anel destinado a durar toda uma vida. Aqui está a prova simples que une todo este vídeo. Antes de comprar qualquer pedra preciosa para joias que realmente planejas usar, faça uma pergunta. Não quão rara é, não quão brilhante é. Pergunte: sobreviverá à minha vida? Sobreviverá a ser usada, batida, lavada e vivida durante anos? As pérolas, os opalas, as esmeraldas e a tanzanita podem ser absolutamente impressionantes. E para ser claro, esta não é uma lista de proibição. Nenhuma dessas pedras está fora de limites. Simplesmente exigem mais respeito. Usadas como brincos, pingentes ou broches, onde nunca recebem um golpe direto, podem durar gerações. Gerações. Uma pérola em brincos pode chegar aos seus netos. A mesma pérola em um anel pode não chegar ao ano que vem. E mesmo em um anel, a configuração protetora correta muda tudo. Uma configuração de bisel, onde uma borda de metal envolve completamente a pedra e protege suas bordas, pode transformar uma gema frágil em algo muito mais resistente. Um opala, uma esmeralda, uma tanzanita engastada baixa e protegida em um bisel, em vez de lavada sobre garras expostas, tem uma chance real na vida diária. O erro não é ter estas pedras. O erro é usá-las descuidadamente em engastes expostos e esperar que se comportem como um safira. Isso não é culpa da pedra. É culpa de não conhecer a diferença. E agora você conhece o granada, o topázio, a moissanita, o diamante de laboratório, a espinela e, sobretudo, a safira e o rubi. Não exigem nenhuma dessas precauções. Aguentarão tudo o que a vida cotidiana lhes lançar e continuarão em quase qualquer engaste que escolheres. E quando estiver pronto para comprar de qualquer uma das duas listas, leve esse conhecimento a um joalheiro independente local que lhe diga a verdade sobre a pedra que tem à sua frente, recomende a montagem correta para como você realmente vive, a monte corretamente e a apoie durante toda a vida da peça. Essa relação vale mais do que qualquer nome de marca em qualquer caixa. Vale mais do que qualquer vitrine iluminada. Vale mais do que qualquer vendedor bem treinado. Se este vídeo te ensinou algo que a sala de vendas nunca te diria, inscreva-se no SinHype, ative o sininho e me conte nos comentários qual dessas pedras te surpreendeu mais. E se você tem uma pedra preciosa pela qual jura, compartilhe. As melhores descobertas vêm diretamente dos comentários.